Olá, está no ar o Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ter um local para ficar. Vamos conhecer como se configura o setor de hospedagem. Hotéis podem cobrar taxa de turismo? Entenda as regras e o direito do consumidor. Se hospedar de graça e ainda conhecer novos amigos. A rede Couchsurfing oferece essa oportunidade. Uma mochila, uma barraca e disposição. Os adeptos do camping devem ficar atentos também à preservação ambiental. Nem tão alternativo assim. Hostels e albergues têm conquistado viajantes exigentes. Fique com a gente, o Justiça em Questão começa agora. O Justiça em Questão discute hoje assuntos relacionados aos tipos de hospedagem. Quando surge a necessidade ou desejo de viajar, uma das primeiras questões a se pensar é onde vou me hospedar. Alguns locais possuem melhor estrutura, já em outros é preciso improvisar. Saiba mais sobre a história deste setor. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade, no século VII a.C., atraíam jogadores e espectadores para a Olímpia, na Grécia. Os turistas precisavam se hospedar na cidade durante o evento, justificando a criação de locais para hospedagem. Em sua origem, as hospedarias estiveram estreitamente ligadas aos circuitos de transporte e ao comércio. As estalagens e quartos oferecidos por comerciantes foram se sofisticando com o tempo, dando origem ao sistema de hotelaria que conhecemos hoje. No Brasil, a história é similar. Em São Paulo, no século XVII, comerciantes também eram donos de estalagens. A chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro, no século seguinte, atraiu muitos estrangeiros para a cidade, criando a necessidade de se construir meios de acomodação mais preparados e com maior capacidade. As viagens para o interior do país, ligando minas e portos, deram origem a acomodações rústicas nas estradas. Mais uma vez, as rotas de negócios justificavam a criação de hospedagens. Atualmente, o Brasil ocupa a 7ª posição em número de eventos de negócios internacionais. Além das sofisticadas opções de hospedagem, aqueles que transitam pelo país e também pelo mundo têm opções alternativas de acomodação. Entre elas estão os campings, o sistema Couchsurfing e a locação de imóveis por meio de sites específicos na internet. Durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, hospedagens alternativas foram utilizadas em cidades sem estrutura de hotelaria avançada. Alerta ao consumidor. Taxa de turismo embutida na conta final pode ser questionada pelo hóspede. Eu conversei com a advogada Luciana Ateniense, que explica a finalidade dessa cobrança. Em que consiste exatamente essa taxa de turismo? Qual a finalidade dela? Olha, a taxa de turismo ela é cobrada, para os meios de hospedagem, para o consumidor, a cada diária que ele usufrui. E o objetivo dela é para desenvolver o turismo local, seja na elaboração de folders, de mapas, para estimular o turismo da cidade. Qual o valor cobrado por essa taxa? Olha, aqui essa taxa é administrada pelo Convention Bureau, em Belo Horizonte, tem uma variação de R$ 2 a R$ 4. O pagamento dessa taxa é obrigatório, por acaso? Não, é opcional e isso tem que estar previamente informado ao consumidor. E se por acaso esse consumidor se sentir coagido quanto ao pagamento dessa taxa, o que ele poderia fazer? Automaticamente a empresa tem a obrigação de retirar essa cobrança, Já que é opcional, tem que ter uma anuência do consumidor. Ele não concordando, tem que retirar, senão se demonstra uma ilegalidade, um abuso ao direito do seu hóspede. Parece que o consumidor precisa ficar atento porque alguns estabelecimentos até alteram o nome dessa taxa, não é? O que eles costumam fazer? Que práticas eles adotam? Olha, eles colocam, às vezes, uma nomenclatura internacional dessa taxa de turismo, em língua inglesa. Mas, neste momento, nós estamos no Brasil. No Brasil tem que ser em português e tem que ser previamente informado para que não tenha um equívoco ao consumidor. E, se ele deseja pagar, sim, ótimo turismo local. Se ele não deseja, tem que respeitar o direito do consumidor e retirar essa cobrança. No próximo bloco, vamos saber como funciona a rede social Couchsurfing. E mais, a área de camping e suas regras de hospedagem. Justiça em Questão volta em instantes.